Olá, 20 de janeiro de 2025, em algum lugar do DF, quase 19 horas da noite. Enfim, hoje o dia foi produtivo, bem puxado, mas fazer uma reflexão acerca da política e principalmente acerca da tradição e do respeito. Fazer um paralelo entre a posse do Trump e do Lula. Não sou de direita e nem de esquerda. Como algumas pessoas perguntam quando entram nesse debate político, quando entra nesse assunto político, eu sou apolítico. Porém, eu gosto do assunto, não tenho partido político, não sou de direita e nem de esquerda, como acabei de dizer, mas eu gosto do tema e do universo. Hoje, na hora do almoço, né, o Trump estava tomando posse e dois fatos, né, me chamaram a atenção. O primeiro é que eles têm uma tradição, né, seguem essa tradição à risca, e eu observei que foi até o púlpito, digamos assim, um padre, né, um reverendo da Igreja Católica, e logo depois foi um reverendo da Igreja Evangélica, né? Eu não guardei o nome do padre, mas guardei o nome do reverendo, do pastor. O nome dele era Franklin Graham, né? Que logo me remeteu ao Billy Graham. Pela aparência, né? Ou é irmão ou filho, né? Aparentava ter mais ou menos entre 65 e 70 anos. Então, nessa idade, eu suponho, né, que seja filho, né? E aí o nome do padre eu não guardei, não decorei, mas os dois, né, cada um mantida a tradição, cada um leu um pequeno versículo, cada um fez uma oração, né? Quem é católico fez o sinal da cruz, né? Toda a reverência. Quem é evangélico ou cristão protestante também fez a sua reverência, fez a sua oração. E isso me chamou muita atenção, porque na posse do Lula, salvo engano, eu não me recordo desse episódio. Eu creio que não teve um tempo reservado para algum tipo de oração. Posso estar enganado, mas pelo que eu me recordo, não teve nenhum tipo de momento, né, eclesiástico, momento onde teve essa devoção e essa reverência, né, a Deus, a palavra de Deus, e aí finalizando com uma oração. Eu não me recordo. E esse é o ponto central, né, do respeito, da dignidade, né, de separar um tempo para celebrar ou para cultuar o nosso Deus, ou cultuar a Deus, sem puxar sardinha ou sem puxar brasa para nenhum tipo de religião, ou seja, religião afro, ou seja, religião cristã, ou seja, protestante, católico, espírita, enfim, eu não estou entrando no mérito ou detalhando, especificando cada religião. Eu estou querendo dizer que não teve um momento de culto ou um momento de reverência a nenhum tipo de religião, né?
E isso indica que, em primeiro lugar, não há essa tradição, não há esse costume, não há uma não há uma obediência, melhor dizendo. E isso é estranho, né? Porque sim, eu creio e acho que quase que a totalidade da população também crê, profere algum tipo de crença, de religião, enfim, né? Crê em algo superior. Então esse é o ponto, crer em algo superior e manifestar, né, o seu culto. Aqui a gente não tem essa tradição. É como se fosse cada um por si, Deus por todos, né? Isso denota que a gente não tem uma tradição, a gente não tem uma educação, né? A gente não tem um culto, a gente não tem nada. É só um cerimonial, né, de idolatria. E aí sim entra a questão partidária, entra a questão ideológica, e aí sim há esse culto ideológico, há esse culto partidário, há essa idolatria, há esses dois quesitos, né? E não tem que ser assim. Todos somos humanos, claro, cada um com as suas responsabilidades. Todos nós somos seres políticos, né? Pois vivemos em sociedade. Então, a política, sim, tem que haver entre os indivíduos, né? Qualquer tipo de relação é uma relação política entre a sociedade, entre os indivíduos, ou numa maneira individual e principalmente numa maneira coletiva, porque há o respeito, há a hierarquia e uma série de coisas. Eu não estou pregando aqui questões ligadas à direita ou extrema direita ou questões ligadas à esquerda. Meu ponto de vista, minha opinião foge desse espectro, né, como eu disse no início. Mas é a questão da civilidade, é a questão também, entre aspas, para ficar mais fácil o entendimento, exemplificando, a questão da religiosidade, você prestar culto, reverência a algo superior. Aqui no Brasil não há. Como eu já disse, até onde eu me recordo, não houve nenhum tipo de manifestação religiosa nesse sentido, como teve na posse mais cedo do Donald Trump, certo? Eu acho que a sociedade brasileira como um todo anda perdida nesse quesito tradição, nesse quesito cultural de manifestação daquilo que você crê ou manifestação de um respeito mútuo, né? Se, colocando seu condicional, se o Lula ele fosse protestante, os católicos iriam se manifestar contra. Se ele fosse, porque o Lula é católico, né? Mas se ele tivesse essa predominância, né, de cultuar uma religião de matriz africana, também ia apanhar, né? Se ele fosse espírita, também iria apanhar de outras vertentes religiosas. Eu não estou concluindo que, né, melhor dizendo, não estou querendo dizer que ele é isso ou aquilo. Eu falo pela questão de um princípio, e eu falo pela questão da moral, e eu falo pela questão do respeito em cultuar, né, e manter firme a sua crença numa religião A, B, C, D, E, enfim. Isso que eu estou querendo dizer, né? Se tivesse, por exemplo, um pai de santo, uma mãe de santo, representando a religião de matriz africana, teria que ter sido dado espaço para ela manifestar o seu culto. Assim como um médium do espiritismo, assim como um pastor protestante, assim como um padre,
do catolicismo e assim como das diversas religiões. Não há, né, um culto ou não há um respeito pelas tradições, porque no Brasil não há uma tradição, né, sobre isso. Então esse é meu ponto de vista. E há essa disparidade entre, no exemplo dado, os Estados Unidos e aqui na nossa nação. Então que a gente possa, né, respeitar, mas também participar ou ter um debate sadio acerca das religiões, acerca das crenças, sem preconceito, sem achismos, e, como eu disse, prevalecendo o respeito acima de tudo. E vida que segue.